O título da mensagem de hoje é O Corrupto. É uma palavra que tem sido falada constantemente no nosso país. E nós estamos envoltos a casos de corrupção que têm assustado até o mundo. Infelizmente, o Brasil hoje tem sido foco, tem sido alvo de notícias e de divulgação da nação por uma coisa que é desagradável para nós, que é a corrupção no meio político. A corrupção, ela existe desde que o mundo é mundo. Ela provavelmente não vai acabar nunca. Mas é possível que ela seja extremamente diminuída no meio da nossa política, e é por isso que nós tanto oramos, e por isso que nós nos empenhamos tanto. E no dia a dia, você deve se policiar, porque a corrupção ela não começa com o desvio de bilhões de reais, como aconteceu aqui no Brasil, e todos os partidos e políticos que estavam envolvidos nessa situação. Preciso dizer que esse tema, corrupção, não tem nada a ver com nenhum tipo de partido, porque eu sou apartidário, não sou filiado a nenhum partido. Isso me faz ter o poder de falar mal de todos. É bom isso, né? Eu não tenho nada com ninguém. Mas eu sei que existem alguns partidos que têm uma ideologia que não se alinha com a ideologia cristã. Se você pega, por exemplo, partidos comunistas, que vêm de descendência comunista e traz toda a base de pensamento comunista, não se alinha com a base cristã. A socialista muito menos, porque é algo que nem existe, né, na vida real. É um sonho que os caras tiveram um dia, não, nunca vai funcionar, nunca. Nunca. Você que é socialista que está aqui, eu sinto te informar, mas não vai funcionar, tá? Porque Deus não é socialista. Deus, ele fala o seguinte, se você não trabalhar, é melhor que você não coma. Deus é bom, né? Deus não fala assim, ó, você trabalha e o tanto que você colher, você divide com todo mundo. Isso não existe, meu irmão. Acorda para a vida. Você que aí estuda em colégios públicos como eu já estudei, se você teve a oportunidade de bater boca como eu e dizer que o país ele não é feito de ideologias distorcidas, mas como todo país cristão, é um país que tem uma ideologia baseada no judaísmo e no cristianismo. E é isso que mantém os maiores países do mundo funcionando e eles vão continuar sendo maiores por isso, porque a base é essa. Pastor, não concordo. Não tem nada falando sobre enquete, nem se eu estou querendo saber da sua opinião, né? A corrupção, ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia. Uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas em benefício próprio. A maioria de nós já fez isso daqui que eu acabei de falar. Não para ganhar dinheiro, não para desviar dinheiro, mas na vida comum. Você foi perguntar lá para a amiga daquela menina que estava gostando, se ela gostava ou não, é uma informação privilegiada, né? Você chegou, deu um chocolate para ela e começou a conversar como se nada tivesse acontecido e de repente ela falou e você subornou ela com um chocolate, aquela vendida por um chocolate. Tem gente que se vende por muito menos, né? Mas é corrupção. É uma coisa boba do dia a dia. Mas eu quero falar sobre coisas sérias. Eu quero falar sobre coisas pesadas que têm acontecido no nosso país e que pode acontecer com qualquer um. Porque as pessoas que estão presas hoje, elas começaram a vida política com um discurso muito bonito e encantador e elas chegaram ao poder por esse discurso. Entrando na máquina, elas perceberam que elas poderiam fazer mais do que simplesmente receber o salário que lhes era devido. E infelizmente nós chegamos nesse lugar onde estamos hoje. Mas o que é a pessoa corrupta? Uma descrição legal é que ou aquele que age de maneira indefensável. Adjetivo, substantivo masculino, não sei se vocês estudaram isso, esse negócio de adjetivo, de verbo, sabe essas paradas?
masculino, que ou aquele que age desonestamente em benefício próprio ou de outrem, nas instituições públicas, lesando a nação, o patrimônio público e etc. Especificamente falando. Fala para a pessoa que está do teu lado aí. Jesus ama os ricos. Quantos ricos nós temos aqui hoje? Jesus ama você. Nós viemos de uma cultura em que, infelizmente, o berço do cristianismo vem dizendo, do cristianismo corrompido, diga-se de passagem, que Jesus, ele ama os pobres. E ele faz tudo e fez pelos pobres. Porque Jesus, ele era pobre. Mas eu não encontro em nenhuma referência bíblica, pelo menos na minha Bíblia, que Jesus era pobre. Se você acredita que Jesus era pobre, o que te faz pensar que você vai ser rico? Como que alguém pobre pode fazer alguém rico? Jesus não era pobre financeiramente. Jesus se fez pobre porque ele deixou de ser Deus e se tornou como você. Nada. Como eu. Uma porcaria. Porque a pior coisa que tem é deixar de ser Deus e ser homem. E a gente nunca vai saber o que é isso. Nós vivemos num contexto de vida em que nós nos consideramos ricos por coisas ínfimas e pequeninas. Por um carro diferente, por um tipo ou não de carro, de casa ou algum restaurante legal que você consegue ir. Mas a pessoa que é rica, rica, rica mesmo, e tem consciência disso, são pessoas como Bill Gates, por exemplo, que já deram boa parte da fortuna para pessoas menos afortunadas e consegue viver tranquilamente sem nem sentir o que saiu dele, porque é muito. Eu vi um relatório de que se Bill Gates tentar gastar $1 milhão por dia, ele vai levar 250 anos para fazer isso, para gastar todo o dinheiro que ele tem. Se nós formos levar para gastar o nosso $1 milhão, a gente vai levar a vida inteira e não vai querer gastar, porque se acabar, acabou, né? Já era. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Em Lucas, no capítulo 19, Lucas 19, a partir do versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você pode se assentar, por favor? Muito obrigado. Tem a imagem do sicômoro aí, por favor? Ano que vem nós vamos a Jerusalém, você vai comigo? Nós vamos ver essa árvore aqui. Se nós passarmos em Jericó, nós vamos passar por essa árvore. Essa é uma foto tirada lá em Jericó, nos tempos atuais. Eles dizem que essa árvore tem cerca de 300 anos. É um dos sicômoros que existe no meio da cidade de Jericó nos dias de hoje. Como você pode ver, é uma árvore frondosa. O tampinha do Zaqueu subiu aí para poder ver Jesus passando. O Zaqueu, ele era mais ou menos o tamanho da Tati. Cadê a Tati? Tati, tá onde? Tá no encontro?
da Isla. Isla é uma moça pequenininha, mas Zaqueu era essa criatura minúscula. Então era complicado porque Zaqueu ele era o chefe dos publicanos. Pastor, grandes coisas. Chefe dos publicanos. Deixa eu te explicar o que é isso. Esses homens, eles eram cobradores de impostos. Zaqueu, ele na verdade, ele tinha conseguido uma concessão. Como que funcionava? De 5 em 5 anos, o governo romano ia até as cidades e eles abriam uma concessão para quem pudesse fazer a cobrança de impostos. Era como se o governo romano tivesse contratado a empresa de Zaqueu para poder fazer o recolhimento dos impostos de Jericó. Então, o que é que Zaqueu fazia? Zaqueu, ele contratava pessoas que iam de casa em casa fazendo a cobrança de impostos e tinham que passar uma determinada quantia para Roma. Se fosse 10, por exemplo, tinha que passar 10 para Roma. Se Zaqueu conseguisse 15, 5 ficava com ele. E acredite, ele fazia isso. Então, Zaqueu, ele era extremamente odiado pelas pessoas daquela cidade, porque Zaqueu, ele cobrava além do que era devido ser cobrado. Mas também ele tinha que pagar os funcionários e também manter o negócio dele funcionando. Mas ele poderia talvez cobrar 2 a mais ao invés de 5. Só um exemplo, certo? Hipotético. Mas ele cobrava além do que ele devia. As pessoas não tinham nenhum tipo de admiração por Zaqueu. Porque quando Zaqueu passava na rua, as pessoas olhavam para ele e diziam: olha lá vai o corrupto. Lá vai aquele safado que fica roubando meu dinheiro. Vontade de acabar com esse cara. Mas ninguém podia fazer nada com Zaqueu ou com os publicanos porque eles eram protegidos pelo exército de Roma. Então, os judeus eles ficavam numa saia justa, porque quem fazia a cobrança dos impostos eram judeus, porque Zaqueu ele era um judeu, e eles não podiam fazer nada contra eles, porque eles eram protegidos pelo governo romano. Era assim que Roma fazia para dominar os territórios onde eles chegavam. É por isso que eles perduraram por tanto tempo. Os romanos eles eram muito inteligentes na questão de dominação de território. Se você já teve uma matéria chamada História e você prestou atenção em alguma aula, você já deve ter ouvido falar dos romanos. Se você não gosta de história, você é uma pessoa que tem problema. Vários riram, vários problemáticos aqui hoje. Por que que a história é muito fácil? Porque já aconteceu. Olha que beleza, já aconteceu. Matemática, por exemplo, você tem que fazer acontecer. É o Satanás, entendeu? É horrível. Física, o moço que inventou física, ele não tinha amor no coração, ele só tinha um cérebro pulsante na cabeça, mas não tinha coração, entendeu? Mas a história não, a história é linda, a história é maravilhosa, a história está feita, é só você ler e gravar e acabou, está pronta a história. Olha que beleza, né? E tem gente que não gosta de história e gosta de comemorar aniversário. Você é um hipócrita, tá? Porque aniversário nada mais é do que a comemoração da sua própria história. Não é? Eu vou comemorar minha história em breve. Farei 32 anos. Eu sou muito, né? Bonito. 32 anos. Sei que não parece, mas são 32. Eu continuo magro. Vou fazer 4 anos de casado. O peso que eu ganhei foi para aperfeiçoar ainda mais aquilo que Deus fez. E eu descobri esses dias que eu tenho um corpo inteligente. Ele emagrece sozinho. Eu estava um pouquinho gordinho, estava pesando 90 quilos e de repente, da noite para o dia, eu estou pesando 87. Sem fazer nada. Depois eu oro por você para passar essa unção de inteligência aí. Tá bom? Esse contexto em que Zaqueu está é muito interessante porque nós estamos vivendo isso agora. Eu fico imaginando que a maioria de nós odiaria Jesus Cristo se ele fosse em Curitiba agora fazer algumas visitas. Não iríamos odiar Jesus? Quantos aqui, Jesus está certo. Quantos iriam pensar isso? Ninguém. A não ser que você seja vegetariano. Que vegetariano é tudo errado. Pensa tudo errado. Não gosta de comer carne, já está errado. Os veganos, então, misericórdia. O que é que eles vivem? A luz, oxigênio e água. São plantas que andam por aí. Comam carne, sejam felizes, agradem a Deus.
Se Jesus fosse em Curitiba hoje, eu iria ficar pensando, mano, o que esse cara tá fazendo aí? Acabou de curar um cego, tá indo visitar os corruptos, velho. Fala mais uma vez para a pessoa que está do teu lado. Jesus ama os ricos. Todos vocês, se não são ainda, estão se tornando ricos. O importante é que nesse caminho vocês não se percam na corrupção. Porque Jesus já te salvou do pecado. Não queira que Ele te salve também da corrupção. Jesus sabia que a maior corrupção não era o homem roubar ou furtar alguém ou desviar dinheiro. A maior corrupção foi quando um homem comeu uma fruta em um determinado jardim. Essa foi a maior corrupção que um homem já fez na história da humanidade. Tudo o que vem depois disso é menor. A missão de Jesus quando veio à Terra foi salvar pessoas que estavam vivendo na corrupção. A missão de Jesus era perdoar o homem do Éden. O homem do Éden, que foi expulso do Éden, era corrupto. Você vê, nos dias de hoje nós temos todo esse contexto de corrupção no nosso país. Os homens se venderam por milhões de reais. Adão se vendeu por uma fruta. Nós estamos vivendo um contexto em que várias pessoas são envolvidas em um conluio para poder desviar dinheiro de hospitais, de construções, de pontos, de coisas importantes para a nossa vida como sociedade. Bastou uma serpente. Uma serpente? Desde quando a serpente fala? Ele não sacou que era uma cilada, Bino? Tipo, chega uma cobra falando, e aí, mano, beleza? Você fala também? A gente também fala, e aí, beleza? Então, sabe aquela fruta lá? Come que vai ficar tudo beleza. É verdade, né? Vamos lá. Eu acho que Adão tinha problema na cabeça. Nós, como sociedade, imputamos justiça, e isso é devido nas pessoas que cometeram crimes contra a união. E eu estava pensando, estudando sobre essa palavra e pensando, se eu tivesse a oportunidade de estar com algum desses homens que foram presos e estão sendo interrogados, indiciados, o que eu falaria para essas pessoas? O que você falaria para essas pessoas? E eu me respondi, eu falaria para essas pessoas o que eu falo para todas as pessoas. Só existe solução em Jesus Cristo. E não existe nenhum pecado que Jesus Cristo não consiga perdoar. O que Jesus não pode fazer é retirar as acusações de um crime. Então, você pode ser salvo e continuar preso. O que nos deixa, como sociedade, até felizes, né? Porque já pensou, Jesus perdoa, os bichos estão tudo dentro da cadeia? É injusto, né? Mas o que é injusto? Pessoas que são extremamente impuras, sujas, corruptas, saírem do inferno e irem para o céu, ou pessoas corruptas, sujas, imundas, saírem da prisão e ficarem livres na sociedade? Porque para mim a primeira coisa é muito maior do que a segunda. Porque alguém sair do inferno e ir para o céu é muito maior do que alguém sair de uma prisão e ficar solto na sociedade. O que Jesus fez por nós é muito maior do que qualquer juiz ou advogado corrupto possa fazer para libertar alguém que está preso hoje. Porque nenhum de nós merecíamos o céu, mas nós estamos indo para lá, graças a Deus. A missão de Jesus era fazer com que todos os pecadores que ele encontrasse no caminho fossem reconhecidos por ele, salvos por ele, transformados por ele. Há um momento em que Zaqueu fala sobre a restituição. O nome de Zaqueu significa justo, puro. Mas ele só torna-se de fato justo e puro após se encontrar com Jesus Cristo. Nada em sua vida terá o verdadeiro sentido se você não tiver um encontro com Jesus Cristo. Você terá uma aparência, você terá um nome, você terá seja lá o que for, mas você não será de fato o que tem que ser se você não tiver um encontro genuíno com Jesus Cristo.
Eu fico imaginando aquela cena. Uma multidão seguia Jesus. E alguém disse que na multidão que seguia Jesus, existia uma multidão que seguia a multidão, que estava ali sem saber o que estava acontecendo, mas estava indo ali. E é possível que existam pessoas aqui assim, que vieram só por causa da multidão. Não sabem o que está acontecendo. Mas porque estão seguindo a multidão, elas querem saber o que a multidão está seguindo. E essa multidão aqui está seguindo a Jesus Cristo. Se você veio para ver a Jesus Cristo, você veio para o lugar certo, porque Ele está aqui. Se você veio para ver o que Jesus Cristo pode fazer na vida das pessoas, você veio para o lugar certo, porque aqui existem centenas de pessoas transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Jesus estava na casa do homem mais corrupto da cidade. Ele se assenta à sua mesa e eu fico imaginando aquele momento. Aquele monte de gente do lado de fora querendo ouvir o que Jesus estava conversando com Zaqueu. Outros reclamando e aquele burburinho lá fora dizendo como é possível ser um homem tão santo se misturando com um homem tão sujo como Zaqueu. Zaqueu, ele nos rouba o tempo inteiro, ele tira o nosso dinheiro. Como é possível? Jesus, aquele que acabou de curar aquele cego, ele está aqui com esse cara. E as pessoas reclamavam. Sempre, 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 os religiosos vão reclamar quando pessoas que aparentemente não merecem Jesus entrarem por aquela porta. Mas nenhum de nós de fato merece, todos nós estamos aqui. A igreja é o lugar onde as pessoas que aparentemente não merecem Jesus devem estar, porque é aqui que Jesus encontra as pessoas. Então eu não me importo com o que aconteceu com a tua vida antes de você entrar por aquela porta. Eu me importo com o que acontece quando você está aqui dentro e você ouve a palavra de Deus. Porque este é o momento em que o Espírito Santo usa para transformar a tua vida. Jesus estava lá, em pessoa, conversando com Zaqueu. A Bíblia não fala que Jesus pregou para Zaqueu. A Bíblia não fala, arrependa-se, Zaqueu, dos teus pecados. A Bíblia não fala isso. É possível que Jesus só foi Jesus. Entrou com a sua doçura, com o seu amor, conversou com Zaqueu, conversaram sobre política, sobre impostos, sobre seja lá o que for. E Zaqueu chegou ao entendimento de que ele estava errado. Zaqueu, ele reconhece o próprio pecado pela presença de Jesus. Onde Jesus está, ele nos faz reconhecer que somos pecadores, mas também ele nos faz entender que podemos ser filhos. Zaqueu, então, ele se levanta e ele fala, entre mentes, versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ei, os corruptos devem pagar pelos seus erros, mas eles também podem herdar os céus. Eu sei que é difícil entender isso neste momento em que estamos vivendo como país. Talvez se o nosso país fosse um país extremamente justo, fosse muito fácil para nós falar desse assunto. Mas é possível que pessoas que hoje estão presas lá em Curitiba possam encontrar a Jesus Cristo e nós encontrarmos com elas lá no céu na eternidade. Porque quem define quem vai para o céu não somos nós, é Deus. Porque o céu é de Deus. É possível que nós possamos fazer alguma coisa, delatando as pessoas, indo para as ruas, fazendo a nossa parte como cidadãos. Mas os cidadãos dos céus nada influenciam em quem vai ser ou não mais um cidadão do céu. Você consegue entender isso? Nós não fazemos esse motim para dizer, Deus, nós não queremos tal pessoa no céu conosco. Porque se nós não deveríamos estar lá, então ninguém deveria. Já que podemos, então qualquer um pode. Faz sentido o que eu estou falando? O que nós devemos fazer é orar pelos corruptos do nosso país. Porque a única pessoa capaz de transformar um corrupto numa pessoa honesta não é a prisão, é Jesus Cristo. É até ruim de falar isso, mas é só Ele. Eles presos, eles só estão pagando pelos crimes que eles cometeram numa sociedade. Mas é possível que eles possam estar no céu, sem merecer estar no céu. Nada em sua vida terá o verdadeiro sentido se você não encontrar com Jesus. Se você não der abertura para Jesus entrar na tua casa como Zaqueu fez. A maioria de nós muitas vezes toma um caminho religioso.
Nós nos tornamos religiosos porque existem regras que nós queremos seguir. E Jesus coloca 2 regras acima de todas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. Que dureza é isso. Porque aqueles homens que estavam ali fora, enquanto Jesus estava na casa com Zaqueu, diziam, poxa, esse homem ele é um corrupto. É contra a lei. Tanto que o próprio Zaqueu recita a lei quando ele fala: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu está falando da lei mosaica, que fala que se você roubar alguém, se você roubar uma ovelha de alguém, você deve restituir 4 ovelhas para essa pessoa. Se Zaqueu roubou de alguém e ele roubou, ele vai restituir 4 vezes mais. Isso é o reconhecimento. É possível que você saiba de cor a lei, mas para que a lei entre no seu coração de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, só Jesus Cristo pode trazer essa revelação para o teu coração. Porque não adianta você ler a Bíblia 100 vezes, 200 vezes, decorar a Bíblia, se a Bíblia não estiver cravada no teu coração e se tornar parte das tuas ações. Zaqueu conhecia a lei, mas apenas a presença de Jesus Cristo fez ele praticar a lei. E ele começa praticando a primeira lei que Jesus nos ensina, o amor ao próximo. Ele iria compartilhar tudo aquilo que ele tinha, metade dos seus bens com os pobres, ou seja, com aqueles que não tinham o suficiente para sobreviver. Jesus ele não veio identificar corruptos, Jesus ele não veio identificar adúlteros, Jesus não veio identificar mentirosos, Jesus não veio identificar avarentos, Jesus não veio identificar pecadores, Jesus veio para salvar essas pessoas. A maioria de nós quer entrar em um perfil de juiz e dizer quem deve ou não entrar na igreja, entrar no céu ou fazer parte da comunidade cristã. Mas quem define isso é Jesus Cristo. É possível que tenha alguns visitantes entre nós hoje. Eu não sei o que você fez antes de você se chegar até aqui. Mas para mim pouco me importa.